Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra para você clicar para você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. O Renato Giardina, que tem curiosidade sobre jejum intermitente de 16 a 18 horas, que é o que a gente chama de time restricted, né? Então existem basicamente 3 tipos de jejum intermitente, né, pessoal? Você tem o alternate day fasting, que é a pessoa que come dia sim, dia não. Você tem o whole day fasting, que é a pessoa que come um dia, aí no outro ela escolhe almoço, jantar ou café da manhã para consumir 25% das calorias que ele está acostumado no dia que ele come. E aí você tem o time restricted, que é a questão da janela alimentar. Bom, primeiro entender que quando a gente fala de jejum intermitente, são períodos maiores do que 16 horas, tá bom? Existe uma literatura sobre microjejum, que são aqueles períodos de 4 a 8 horas, 4 a 10 horas que você fica sem comer. E isso mostra que é negativo para aquilo que é a tua forma física, para aquilo que é o teu funcionamento metabólico, tá? Então isso a gente sabe que tem uma série de evidências falando sobre isso, tá? Isso quer dizer o seguinte: se você quer ter resultado, o que a literatura suporta? Ou você faz um intervalo entre refeições muito pequeno de 3 horas. Por quê? Porque 3 horas é o tempo que você necessita para você demandar proteínas, tá? Então o ideal é que você consuma porções de proteínas a cada 3 horas, né? Tem uma série de estudos que falam sobre isso, principalmente quando você vai ver Louise Burke, Stuart Phillips, né? Que são pessoas eminentes no mundo científico e que falam e escrevem sobre isso, dão palestras sobre isso, tá? A outra forma é você ficar de jejum e você comer num período de realimentação, que é uma janela de 8 horas dentro de um jejum de 16, por exemplo. Dessa forma, o que você quer com o jejum intermitente? Facilitar a tua vida? Que aí você só precisa comer durante 8 horas. É mais fácil, né? É difícil você comer o dia inteiro. É difícil você comer de 3 em 3 horas. Pessoal, é difícil você passar fome. E é mais difícil ainda você passar fome e ficar sem comer. Aí é muito, muito, muito difícil. A maioria das pessoas não vai tolerar isso, vai comer e vai comer descontroladamente. E aí não adianta fazer jejum. Outra coisa, o jejum intermitente, ele não é uma permissão para você comer o que você quiser. Por exemplo, eu sofri 16 horas de jejum, então eu vou comer o que eu quiser nas 8 horas de alimentação. Longe disso. E pelo contrário, se você fizer isso, você piora muito o que é o resultado que você quer com o jejum intermitente, viu, Renato? Eu não sei se quem te falou estava pensando isso, ou se você estava pensando isso, mas o jejum intermitente não é passe livre para você comer o que você quiser na hora da janela alimentar, tá? Na hora da janela alimentar, que são 8 horas, o ideal é que você consiga encaixar 4 refeições, tá? E refeições que sejam ricas em proteínas, fibras, carboidratos, para que você tenha o efeito benéfico que é um só, a diminuição da resistência à insulina. Então sim, o jejum intermitente ele é muito eficiente para diminuir o que é a resistência periférica à insulina e dessa forma a gente consegue melhorar, por exemplo, o que é a velocidade de perda de peso, o que são alguns critérios relacionados à nossa função metabólica. E claro, se o objetivo é emagrecimento, também emagrecimento. Agora, existem condições onde o jejum intermitente ele não é tão indicado. Por exemplo, se você já tem baixo peso, se você tem baixa musculatura, nessas condições a gente não considera usar o jejum intermitente, porque senão ele baixa mais ainda o nível de insulina e aí você entra numa situação que é uma insulinopenia relativa, ou seja, você não tem insulina suficiente nem para manter a sua musculatura e você começa a perder massa muscular. E a última coisa do jejum intermitente é a seguinte: quando você vai colocar a sua janela alimentar? Isso é um problema que todo mundo faz o quê? Coloca a janela alimentar no mais conveniente possível, é ou não é? Você vai lá e come das 14 até as 22, né? E aí faz aquele jantoço, come pra caramba à noite. Então, isso é um equívoco imenso, tá? Por quê? Porque quando você faz isso, você está comendo justamente na pior hora para o organismo. É a hora que a gente tem um aumento fisiológico da nossa resistência periférica à insulina. E aí, o que fazer? O que fazer é, se você faz exercício,
Se você quer melhorar a sua forma física, se você quer emagrecer, se você quer perder gordura, se você quer preservar sua massa muscular, se você quer diminuir o que é o seu efeito estresse, e se você quer fazer isso através do jejum intermitente, o pulo do gato é você colocar a janela alimentar entre as 7 e as 15 ou as 8 e as 16 horas. Por quê? Entre 8 e 16 horas você tem a melhor captação periférica de glicose, principalmente entre as 8 e as 16, até um pouquinho mais do que entre as 7 e as 15, tá? Mas é muito semelhante. E você tem que resolver o que são os intervalos alimentares ali. Então, se você vai fazer, por exemplo, de 8 a 16, então, uma refeição às 8, umas 11, umas 14 e depois uma última às 17. Você tem suas 4 refeições, 8, 11, 14, 17, tá? E aí a coisa costuma funcionar bem. Agora, não ache que jejum intermitente, se você quer emagrecer porque você está fora do peso, principalmente se você estiver muito fora do peso, é um negócio que você vai fazer uma vez por semana, que você vai fazer quando você comer mais. Ele não tem resposta aguda. A resposta do jejum intermitente é tardia e crônica, tá? Então, eu recomendo que, se você for fazer jejum intermitente, que você opte por fazê-lo sustentadamente. Então, você vai fazer 2 meses de jejum intermitente. E aí você vai conseguir entender o que é o efeito desse recurso.